Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João 12, 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, irmãos e amigos do Jefa. Vamos dar continuidade às exposições doutrinárias que o Grupo Espírita Francisco de Assis vem promovendo através de vídeos ou áudios, enquanto perduram os impedimentos à presença de todas as pessoas, né, na casa espírita. Hoje nós vamos abordar os itens de 1 a 5 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os subtítulos que nos cabem abordar hoje são diferentes estados da alma na erraticidade e diferentes categorias de mundos habitados. É bom que se relembre, né, sobre o termo erraticidade, que está bem explicado lá no capítulo 6 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos, que é o estado em que se encontra um espírito entre uma encarnação e outra. O espírito desencarna, entra no estado de erraticidade e, ao reencarnar, ele sai desse estado, né? Então, é aquela parte da vida do espírito que necessita de reencarnação quando ele está desencarnado.
São dois temas, esses subtítulos, né, que eu acabei de ler, representam dois temas bastante instigantes e que certamente povoaram as mentes dos homens ao longo dos séculos e ainda o fazem hoje, mesmo após a chegada da codificação da doutrina dos espíritos no século XIX, que não pôde revelar todas as coisas diante da inferioridade dos homens, mas que revelou partes importantes desses enigmas. O conhecimento de todas as coisas somente os espíritos puros podem ter. Os espíritos puros são aqueles espíritos de primeira ordem, segundo uma classificação feita por Kardec e que foi inserida em O Livro dos Espíritos a partir do item 100. Kardec começa o presente capítulo, como é habitual nos demais capítulos do livro, exceto o capítulo 28, pela transcrição de uma passagem do Velho ou do Novo Testamento. A maioria, na verdade, é do Novo Testamento, que em seguida são aprofundados por Kardec e pelos espíritos da codificação, que trazem seus significados à luz da revelação espírita. Vale lembrar neste passo a promessa de Jesus, inscrita na narrativa de João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, onde assim está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vejam, irmãos, que Jesus prometeu um Consolador para nos ensinar. Aqui, obviamente, no sentido de extrair o véu que encobria as palavras do Mestre, que não podia falar abertamente sobre alguns temas. Nós sabemos disso e vamos ainda abordar sobre essa questão. E também lembrar de tudo que ele estava ensinando. Desde logo, nós podemos conjecturar que não se lembra alguma coisa a alguém, né? Senão quando este alguém se tem esquecido, não é mesmo? Por outro lado, devemos notar que, como Jesus estava falando ao povo daqueles tempos remotos, dizendo que eles viriam a ser ensinados e lembrados no futuro sobre aquilo que ele já estava ensinando, era possível entender que aqueles espíritos encarnados, primeiro, não entenderiam todo o conteúdo do ensinamento e, em segundo lugar, esqueceriam ao longo do tempo das suas palavras e por isso teriam que ser lembrados. Obviamente que os mesmos espíritos, senão não haveria sentido nas palavras do Mestre. E isto seria a consagração do princípio da reencarnação, o qual também se encontra a miúde em outros trechos das narrativas bíblicas, mas que não estão, nesse momento, entre os nossos objetivos. E foi o que aconteceu. Todos sabemos, pelas narrativas históricas, que os homens não só se esqueceram, como deturparam os fundamentos do cristianismo original. Em alguns casos, por força de atender a interesses pessoais ou de grupos, como nós sabemos. E é justamente porque a doutrina espírita se encaixa perfeitamente nos termos da promessa do Mestre que nós, espíritas, cremos, ou melhor, nós temos a certeza de que o Consolador é o próprio Espiritismo que veio para dar cumprimento àquela promessa. E nós cremos nisso não apenas porque a doutrina que abraçamos se reveste dos caracteres formadores de uma doutrina puramente cristã, mas porque ela consola ao comprovar a existência de um destino feliz para toda a humanidade, em consequência de uma lei divina de justiça, amor e caridade, que dá a cada criatura infinitas oportunidades de evolução espiritual, a despeito de todas as suas imperfeições e o seu séquito de consequências. O trecho bíblico extraído por Kardec para fundamentar as explanações que nós vamos abordar hoje está também no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Vamos lê-los. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim.
há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Como se pode extrair desse texto, né? Jesus falou sobre a existência de muitas moradas na casa de Deus. Certamente, de um modo geral, o povo a quem Jesus falava teve grande dificuldade para compreender os seus ensinamentos, sobretudo quando necessariamente velados pela forma, como ocorria, por exemplo, nas suas conhecidas parábolas. E isso certamente também ocorreu com relação a este último ensinamento, já que eles não tinham condições suficientes para sequer imaginar o que viriam a ser as muitas moradas a que Jesus aludiu. E o próprio mestre sabia disso, tanto que, segundo a narrativa de João, já exposta no início deste áudio, ele até prometeu um aprofundamento futuro sobre os seus ensinamentos. Sob o ponto de vista material, para os homens da época, somente a terra era habitada, pois eles não podiam, em sua cosmovisão, ver além dela, e sequer eles poderiam ter consciência da infinitude do universo. Pior ainda quando se trata do mundo espiritual, que mesmo ao homem moderno, ainda muito pouco pôde ser revelado diante da ainda muito grande materialidade da criatura humana, como nos dizem os espíritos codificadores, o que impede uma maior compreensão dos aspectos da vida puramente espiritual. Os próprios espíritos, mesmo os relativamente elevados, nos revelaram que o seu conhecimento era limitado ao grau de depuração que já tinham atingido. O que não dizer de nós, né? Nós podemos ler no Novo Testamento que Jesus mesmo disse ao povo: muitas outras coisas vos diria, se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas. Ou seja, ele ensinava já sabendo que seria necessário, né, aguardar uma ocasião mais propícia para que eles pudessem ser iniciados nas importantes questões do contexto moral e do conhecimento propriamente dito. E assim foi feito, né? No item 2, Kardec nos fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Talvez seja melhor ler o que o próprio Kardec escreveu, né? Ensinou, pois ficam bem caracterizados em suas palavras contornos da vida espiritual que muitos espíritas ainda entendem de forma diferente devido a correntes de pensamentos espiritualistas que trazem algumas divergências principiológicas quando face a face com a doutrina espírita tal qual ela foi codificada. Vamos a Kardec. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Digo eu aqui, Kardec está se referindo, obviamente, aos mundos materiais, aos globos que percorrem, que viajam acompanhando suas estrelas, né, pelo universo, pelos universos infinitos da vida. Independente, continua Kardec, da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, sobre o que nós já falamos antes, né? Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos.
Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Reparem bem a diferença que Kardec caracteriza muito bem entre os mundos físicos e os mundos e o universo como um todo, os mundos espirituais, vamos dizer assim. E para corroborar com essas palavras de Kardec, vamos ver, por exemplo, a resposta dos Espíritos, a pergunta 87 de O Livro dos Espíritos, que nos traz, agrega conhecimento a esse contexto que nós estamos estudando, e antes o corrobora, eu diria. Vamos lá, pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Responderam os espíritos, eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Temos muitos deles de contínuo a vosso lado, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Também vale a pena transcrever aqui um pequeno trecho do item 6 do capítulo 3, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, do livro O Céu e o Inferno. Então vamos ler o que Kardec coloca lá, nesse trecho que eu vou ler do item 6 do capítulo 3, da primeira parte. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este, o vidente, obviamente, percebe a luz, da qual aquele, o cego, não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerentes às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Fica claro então, irmãos, que não há necessariamente uma destinação específica e absoluta de regiões para cada categoria de espíritos. Na verdade, o que ocorre é que há regiões no espaço que são inacessíveis a espíritos de classes inferiores, por exemplo. Mas as regiões onde estes podem estar não seriam, em nenhum aspecto, impeditivas aos espíritos superiores e muito menos aos espíritos puros, que não sofrem mais qualquer influência da matéria ou dos fluidos inerentes às regiões espirituais mais densas. Já no item 3 desse capítulo, nós estamos abordando, Kardec inicia suas considerações sobre as diferentes categorias de mundos habitados. Ele vai agora falar sobre os mundos habitados, os mundos materiais. Ele lembra que os mundos que existem no universo apresentam cada um condições gerais diferentes entre si, que revelam as condições dos seus habitantes.
Há desde os mundos onde os espíritos iniciam sua jornada no período de humanidade, pedras brutas que começam a ser lapidadas, passando por diversos outros mundos intermediários, onde eles evoluem progressivamente, chegando a mundos inimagináveis para nós, onde atingem a condição de plena felicidade. E no item 4, Kardec coloca uma classificação, né, relativa entre esses mundos e pedagogicamente simplificada, segundo as condições médias dos seres que os habitam. Ele divide os mundos da seguinte forma: mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações dos espíritos. Mundos de expiações e provas, onde o mal predomina. A Terra está classificada na atualidade entre os mundos deste grupo. Mundos de regeneração, são mundos de transição, onde os espíritos ainda podem falhar e recair nos mundos de expiações e provas. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E no fim da escala, os mundos celestes ou divinos, onde habitam espíritos depurados e reina exclusivamente o bem. No item 5, Kardec discorre sobre a migração dos espíritos entre os diversos tipos de mundos, né? Já que eles não estão, como diz Kardec, presos indefinidamente aos mundos onde habitam e nem percorrem todas as fases do progresso que eles cumprem realizar no mesmo mundo. Kardec ensina que quando os espíritos atingem os limites possíveis de serem atingidos no mundo onde habitam, eles passam a ter condições de encarnar em mundos mais elevados e para estes são destinados. Segundo este critério, nenhum espírito está fatalmente preso a qualquer tipo de mundo, podendo ascender a mundos melhores, o que é para eles uma recompensa, como podem prolongar suas vidas nos mesmos mundos onde vivem, ou até mesmo serem relegados para mundos inferiores, como consequência individual do mau uso do livre-arbítrio. Repare-se que não se trata de uma retrogradação do espírito, mas tão somente uma recolocação, digamos assim, do espírito em um mundo mais adequado à sua realidade e às suas necessidades de progresso. Mundo esse que o mesmo espírito pode até já ter habitado antes. Era isso, irmãos, que nós tínhamos que conversar hoje. Espero que todos estejam bem, em paz de consciência e que Deus esteja com todos. Um grande abraço.